Graça e paz, povo de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós compartilhamos meditações da Palavra de Deus com a Bíblia Sagrada aberta. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar um pensamento a partir do capítulo 23, versículo 37 do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus. Mateus 23, versículo 37. Quando Jesus está falando a respeito de Jerusalém, dizendo: de Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Na sequência, capítulo 24, seguindo o texto aqui, versículo 1 diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Uma pausa aqui por enquanto na nossa leitura. A sequência desse lamento de Jesus a respeito de Jerusalém nos faz entender que esse lamento ocorreu dentro das paredes do templo. E os seus discípulos ouviram isso. Ouviram, mas eles estavam fascinados aqui pela beleza da construção do templo. E realmente era um templo muito bonito. E eles estavam fascinados. Primeiro ponto: o que tem nos fascinado no mundo? Quer seja mesmo um templo, um santuário, uma construção, uma bela igreja, muito bem equipada, ou até mesmo as coisas do mundo, coisas que ficamos encantados com a tecnologia, com a beleza de uma cidade, de um shopping, as coisas do mundo que o mundo oferece. A gente fica encantado, a gente fica vislumbrado, mas nos esquecemos que tudo isso é passageiro. Ficamos fascinados com uma bela casa, um belo carro, uma bela roupa, um bom relógio, coisas do tipo. Mas nos esquecemos do mais importante, que é o reino de Deus. E os discípulos de Jesus estavam fascinados e mostrando a Jesus a beleza do templo. Versículo 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada. Aqui tudo é passageiro. A nossa saúde, a nossa juventude, a nossa beleza. Ficamos encantados com as coisas do mundo, mas nos esquecemos que não ficará pedra sobre pedra. Jesus está falando aqui de algo profético, algo que iria acontecer de fato no ano 70 da era cristã. Mas ele prossegue. E eles prosseguiram. E diz o texto de Mateus 24, 3, que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui em Mateus deixa uma ideia de que foram todos os discípulos, os 12. Mas no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3, Marcos dá um nome dos discípulos que fizeram essa pergunta para Jesus. Dos 12, apenas 4 ficaram interessados em saber e fazer a Jesus essa pergunta a respeito
das últimas coisas, do sinal da vinda dele, do final, da consumação do século. Marcos nos diz que foram Pedro, João, Tiago e André. Apenas esses 4. Uma nova pausa aqui. Você e eu, se fôssemos discípulos de Jesus, faríamos parte desse pequeno grupo de 4 pessoas, seríamos a quinta, a questionar Jesus, a perguntar, a interrogar, termos a curiosidade de saber mais a respeito desse assunto? Ou não? Faríamos parte do outro grupo que não se interessou em saber, em perguntar, de querer aprender. De que grupo faríamos parte? Nós podemos dizer, né, hoje, na tranquilidade da nossa casa, dizer, não, eu ia querer saber tudo, eu ia perguntar tudo. A questão é verdade isso? Porque quantas perguntas nós temos, quantos questionamentos, quantas dúvidas? E nos esquecemos que Jesus está vivo e que através do Espírito Santo ele pode responder a essas perguntas. Temos as Sagradas Escrituras, que é uma fonte primária de informação, de conhecimento. E temos o Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, que nos dá entendimento. Mas nós paramos para consultar as Sagradas Escrituras, para examinar as Sagradas Escrituras, para meditar nelas, para orar e pedir que o Espírito Santo nos ilumine com relação aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas, às nossas questões, ou não? Estamos como os discípulos, fascinados com as coisas do mundo, né, com os canais de séries e filmes, com as coisas que o mundo pode oferecer, as distrações das redes sociais, e deixamos o estudo da palavra de Deus por conta apenas dos pregadores, dos pastores, e aí quando temos alguma dúvida, vamos até eles e perguntamos, né? Bem mais fácil e prático. Mas será que isso é o procedimento de um discípulo de Cristo? Fica aqui a meditação. Então eles perguntaram, Senhor, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Versículo 4. Jesus responde, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. E aí ele prossegue. Mas vejam que ele, antes de dizer, ele dá essa observação, essa palavra de advertência, dizendo, vede que ninguém vos engane. No próximo vídeo, nós continuamos. Deus abençoe.